Olha, quase 24 bilhões de reais entraram aí nessa Bolsa Brasileira em 2026, ou seja, estou, portanto, majoritariamente no mês de janeiro, tudo isso de capital estrangeiro. É para poder analisar um pouco o que está por trás dessa forte entrada de capital estrangeiro, os riscos, inclusive, envolvidos, e o que isso pode significar para a economia brasileira daqui para frente, que a gente conversa agora com o Rafael Furnetti, que é apresentador também da CNN. Meu querido, bem-vindo aqui à nossa programação, bom dia para você. Bom dia, Débora. Hoje estamos com a técnica perfeita, e você participando junto Sempre. comigo. É isso, meu querido. Então, olha É. só. Esse movimento aqui do Ibovespa em janeiro, eu acho que até pegou muita gente de surpresa, né? Se a gente parasse para pensar no ano passado, como a gente vinha né, com esse fluxo de capital estrangeiro, a gente entra o mês de janeiro com uma virada de chave muito importante, né, Furnetti? E aí eu quero entender, do teu ponto de vista, se a gente pode falar de uma mudança estrutural de portfólio ou se isso ainda continua sendo aquele movimento de precificação de curto prazo, com investidores, né, se arriscando um pouco mais ali com emergentes e não significando uma estabilidade nos preços dos ativos aqui do Brasil. Vamos chegar lá. 24 bilhões de reais é muito dinheiro. A Bolsa Brasileira em dólar ela subiu quase 20% agora em janeiro. Só que quando você vai ver por que esse fluxo estrangeiro veio para o Brasil, ele veio por uma série de coisas, né? Então, assim, existem lá fora 36 trilhões de dólares que são investimentos de estrangeiros nos Estados Unidos. Eu vou repetir: 36 trilhões de dólares de investidores estrangeiros que investem nos Estados Unidos. E o investidor gosta de calma, estabilidade, tranquilidade. E toda vez que os Estados Unidos fica um pouquinho barulhento, e a gente há de convir que ele tem ficado mais barulhento, parte desse capital ele não foge dos Estados Unidos, mas o marginal, aquele dólar marginal que o investidor estrangeiro iria colocar nos Estados Unidos, ele vem para outros países e certamente o destino do país emergente foi o grande destino agora. Então você imagina assim, se 3% desse dinheiro vier para país emergente, a gente está falando de algum trilhão de dólar investindo em país emergente. É muito dinheiro que pode vir. Outra coisa que é importante, no Brasil existem 15 bilhões, 15 bilhões, eu vou repetir esse número, tá? No Brasil hoje tem 15 trilhões, não é bilhão, 15 trilhões de reais investido no CDI. Então, se pegar todo o dinheiro, a liquidez do sistema brasileiro, 15 tri de real, está investindo no CDI. Imagina 5, 10% disso vindo para a Bolsa, o impacto que isso não leva. É muito dinheiro. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que ainda tem espaço para esse fluxo tanto do estrangeiro realocando de país desenvolvido para país emergente investir no Brasil, quanto do investidor local brasileiro tirando um pouquinho da renda fixa e vindo para a bolsa, que pode impactar muito o mercado. Esses 24 bi que entraram nesse ano é muito dinheiro do estrangeiro. Agora a gente vai viver um ciclo de queda de juros. E é natural que o investidor, principalmente o investidor local, ele comece a se mexer. A gente estava fazendo uma pesquisa lá na XP com assessores de investimento. A XP tem mais de 20 mil assessores de investimento. Todos responderam que o portfólio dos seus respectivos clientes tem de 0 a 10% em bolsa. É uma alocação muito baixa histórica. Estava conversando com um grande alocador de fundos de pensão brasileiro. Também disse que a alocação dos fundos de pensão brasileiro estão nas mínimas quando você vai olhar para a bolsa. Então, existe ainda um espaço para que o fluxo estrangeiro e o fluxo local venha para a bolsa brasileira. Aí você vai me perguntar, Débora, o que precisa acontecer para que isso continue? Obviamente, a gente está num cenário de 2026 de muita volatilidade. O mercado vai olhar na risca eleição, vai olhar na risca pesquisa eleitoral, porque 2027 vai ser um ano de muito ajuste. A dívida PIB brasileira tem chegado a quase 80% do PIB. E o Brasil vai passar por uma discussão de projeto de 2027, de qual projeto vai fazer os ajustes necessários nas contas públicas. Então, isso vai ser avaliado muito pelos investidores. Uhum. Agora, eu posso te dizer que a maré está a favor, Débora.
tem muito dinheiro para vir dos Estados Unidos para cá. Repito, 36 trilhões de dólares de estrangeiro nos Estados Unidos. Se eles Pois é. balançam um pouquinho para o mercado emergente, é muito dinheiro. E 15 trilhões de reais investido em renda fixa brasileira, atrelado ao CDI, que pode vir um pouco para a Bolsa. É muito dinheiro. É pensando nisso que você trouxe até uma publicação na última sexta-feira falando que o Brasil virou um cavalo de corrida, Furlanete, ou seja, o que realmente pode, né, continuar pesando nessa decisão do investidor estrangeiro agora, nesse momento, já que ainda tem tanto dinheiro, né, gringo que poderia entrar aqui no Brasil. Valuation descontado, diferencial de juros, é importante lembrar que a gente vai começar ciclo de cortes, como você mesmo pontuou, essa perspectiva de queda da Selic, enfraquecimento relativo aí dessas economias desenvolvidas, ou seja, o que tem motivado realmente até agora, o que pode continuar atraindo esse volume de dinheiro ainda expressivo que a gente tem lá fora. Débora, você deu todos os motivos. Imagine que você é um investidor global e querendo realocar parte do teu portfólio para outro país. Quando você olha mercado emergente, o Brasil ele possui uma série de vantagens. Por exemplo, o Brasil, a dívida pública dele é basicamente em reais. O Brasil tem mais de 300 bilhões de reais em reservas, 300 bilhões de dólares em reservas, o que protege nossa moeda de grandes flutuações. O Brasil tem petróleo, tem minério de ferro, ele tem empresas que são líderes em seu segmento. A Bolsa Brasileira, o Ibov, ele é um exemplo das melhores empresas do Brasil que estão lá, com mais governança, com acesso a capital. Mesmo em um cenário difícil, essas empresas vão consolidar mercado, vão expandir. Então, quando o estrangeiro olha o Brasil, ele olha assim como um berço para poder alocar os seus recursos. O Brasil é um país que tem mais de 80% da matriz dele de energia limpa, é outro fator. Os juros no Brasil, ele vai entrar num ciclo de queda. O mercado precifica que ao final do ciclo, no final desse ano, ele teria próximo ali de 13%, 12,5%, 12,75%. Cada ponto percentual que cai é um impacto brutal nas companhias brasileiras que estão uma parte alavancadas. Então, eu diria que juntou a fome com a vontade de comer. Tudo isso que você falou é importante para que esse fluxo, Débora, ele continua chegando aqui no nosso país. Mais do que o que a gente viu no ano passado, Rafael, porque assim, aí é onde eu quero chegar, assim, não existiria um limite de fundamentos da Bolsa Brasileira para poder absorver esse capital estrangeiro, porque só no mês de janeiro a gente teve um volume de mais de 90% de tudo que entrou, por exemplo, no ano passado. Até que ponto, em termos de fundamento, a gente consegue realmente justificar também ainda essa atratividade? Quando você olha a Bolsa Brasileira, Débora, um indicador que o mercado olha preço-lucro dos ativos brasileiros, ele ainda negocia com desconto em relação à média histórica. Então, tem uma oportunidade, quando você olha o valor das companhias, de as companhias ainda se valorizarem. O investidor, às vezes, ele comete o erro de olhar, tal ação subiu tantos por cento, ficou caro, ficou barato, mas, na verdade, a gente, como investidor, tem que olhar o quê? Qual que foi a expansão do lucro? O lucro cresceu, a geração de caixa cresceu. Nessas métricas, o valor da companhia dividido pela geração de caixa ou dividido pelo lucro, ele está abaixo ou está acima do histórico? Você vai olhando essas métricas para saber se você pode alocar ou não dinheiro. E quando você olha a média da Bolsa Brasileira, preço-lucro, você ainda vê um desconto para a média histórica. Então, tem espaço ainda para andar a Bolsa Brasileira. Ainda mais com esse fluxo, porque, Débora, toda essa alta da Bolsa ela foi feita por um investidor estrangeiro. O investidor estrangeiro colocou quase 30 bi na Bolsa Brasileira. O local, ele perdeu uma parte dessa alta. A pessoa física perdeu uma parte dessa alta. Então, é natural que você veja agora um pouquinho de alocação, tanto das pessoas físicas quanto dos fundos locais, em Bolsa Brasileira. É o tal do medo de perder a alta, né? Então, o fear of missing out, que a gente chama aqui no mercado. Então, você vai ver mesmo assim parte desse capital indo para a Bolsa, até um pouco sem convicção, eu diria, uma parte dele, para poder não ficar de fora dessa alta. Então, se o cenário global se mantiver
de realocação de portfólios de países desenvolvidos para países emergentes, se aqui no nosso país, de alguma forma, a gente não fizer grandes besteiras do lado fiscal, a gente continua, sim, sendo um porto de investimentos estrangeiros e de realocação dos investimentos locais em mais bolsa. Rafael Fulanetti, apresentador aqui da CNN, também trazendo ótimas análises para a gente acompanhar o que pode vir pela frente, né, para a Ibovespa. Então, nesse mês de fevereiro, meu querido, muito obrigada pela participação. Ótima semana para você e até uma próxima. Um abraço, Débora. Um abraço a todos, amigos. Até mais.